Olá pessoal, já estou recebendo nos estúdios do Estratégia aqui em Brasília, Marcela Guimarães, que está aprovada no concurso para auditor de atividades urbanas para a área de vigilância sanitária. Marcela, quero agradecer a sua disponibilidade de dar mais essa entrevista, você que já deu uma entrevista por escrito, que já está disponível no nosso site. Parabéns por essa conquista, né? Você tem uma história muito interessante aí com esse concurso, com esse cargo, o pessoal já vai saber. Parabéns pela conquista, obrigada pela disponibilidade. Para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Bom, meu nome é Marcela Guimarães, como já foi dito. Eu tenho 30 anos, sou formada em 3 áreas. Na verdade, eu sou formada em gastronomia, nutrição e educação física. Eu adoro ficar fazendo, coletando ali diplomas. Sou residente daqui, nascida aqui em Brasília mesmo e atualmente trabalho na Secretaria de Educação e sou professora também de ensino superior para a área da saúde. Quando se pensa nas suas formações, a gente não pensa diretamente em concurso público, né? Apesar de ser de Brasília, você quis fugir desse mundo? Não, eu era completamente avessa a concurso público. Na verdade, meu pai e minha mãe são de concurso público, então a gente sempre quer, né, se contrapor aí à família. E eu sempre fui muito da arte. Então, eu sempre gostei muito da parte de dança, da parte de teatro, de gastronomia mesmo. Então, eu sempre falava para mim mesma que eu não queria concurso público. Até que veio o momento que eu percebi que não tem jeito, né? Concurso público uma área, assim, enfim, que você se dedica muito, mas que o retorno é muito compensador. Uhum. E quando que foi essa virada de chave na sua vida? Olha, eu trabalhei muito em vários lugares. E descobri que a gente é mal remunerado, a gente ganha pouco e, na verdade, a gente quer que o nosso trabalho seja muito valorizado. Então, foi quando eu já tinha trabalhado em cozinha, na gastronomia, já tinha aberto uma clínica de nutrição, já estava na docência e aí amo a docência, mas descobri que, de fato, né, não é o caminho assim, para quem quer realmente ter uma vida muito boa. Então, quando eu estava na faculdade de nutrição, dando aula, lecionando, eu percebi que eu queria ir além, muito além. Quando foi isso, o ano? Foi em 2018, mais ou menos. Uhum. E aí foi um estudo contínuo até então? Nossa, não mesmo. Na verdade, eu comecei a estudar, em 2011, para esse concurso de agora, tá? Porque, na verdade, ele começou a surgir ali para 2011, mas ele só veio sair mesmo em 2020, se eu não me engano. Eu sou meio ruim de data. Mas, enfim. Eu estudava, parava, eu era muito nova, eu me formei na gastronomia com 18, foi quando eu comecei a estudar, fiz 1 ano de direito, então eu achava que era só, né, estuda rapidinho ali, o conhecimento que eu tenho da vida eu vou passar, e as provas vêm e mostram pra gente que não é bem assim, que a gente tem que ter muita perseverança, então fui e voltei por muito tempo. E aí foi quando, em 2018, eu já estava mais amadurecida, falei, vou fazer mesmo, vou entrar de cabeça. E foi quando eu estudei, e aí sim eu estudei mais seguido. Uhum. E desde então, foram quantos concursos, quantas aprovações, quantas reprovações? Reprovações eu não posso nem contar tanto, porque é muita coisa, não dá nem para contar nos dedos. Mas de aprovações, também são áreas muito distintas, assim, que eu passei. Eu passei para Caixa, há muito tempo atrás, né, bem longe mesmo, assim, na Caixa. Depois eu passei para a FunSaúde, no Ceará, para nutricionista. Depois eu passei para a Secretaria de Educação, para professora de Educação Física. E aí agora, na Vigilância Sanitária. Uhum. E a sensação de ver seu nome na lista dos aprovados é sempre diferente? Não, é maravilhoso. É talvez uma das melhores conquistas, assim, que você consegue perceber que realmente você coloca o seu esforço ali e é recompensado, sabe? Porque, assim, querendo ou não, concurso tem um pouco de quesito sorte. Tá? Eu não vou falar que não existe sorte, não existe a prova que veio com o que você estudou mais. Mas, se você não estiver preparado para essa sorte, não adianta, ela vai chegar e ela vai embora. Uhum. Você comentou comigo antes da gente iniciar a gravação que foi um espaço de tempo de 30 anos para ter, desde o último concurso até o concurso agora, para esse cargo de auditor de atividades urbanas, né? Quando que você começou a se preparar? Não em 2011, não conta, mas agora, de forma, né, mais concreta, com o edital saindo, o edital já estava na praça. Com que antecedência você estudou para esse certame? Tá, então, começou a falar sobre, no início, eu vou errar um pouco as datas, porque na verdade eu sou bem ruim na cronologia dos fatos, mas eu me recordo que em janeiro, mais ou menos, começou o chiadinho de que ia sair, e eu comecei a estudar, aí estudei bem, aí desaqueceu essa ideia, aí eu parei, aí saiu a Secretaria de Educação, aí eu estudei, foram uns 3 a 4 meses, mais ou menos.
quando passaram uns 2 meses para a secretaria, eu fiz o concurso, tudo, aí saiu a vigilância sanitária. Da vigilância sanitária, desse edital postado, né, publicado, até a minha prova, foram, de fato, 4 meses. Mas, assim, eu vivi 70 anos em 4 meses. Porque, realmente, foi uma dedicação. Eu falo muito para as pessoas que eu não me dediquei 100%, eu me dediquei 200%, porque era o sonho da minha vida passar nessa prova. E como só tinha tido uma prova em 93, quando eu nasci, quando saiu agora eu falei, não vai sair tão cedo. Então eu realmente preciso dar o meu máximo. E aí foi isso. Então foram 4 meses aí de muito estudo. Eu já sei, mas vamos contar para o pessoal como é que é esse seu caso de amor com esse cargo. Então, quando eu era bem pequena, eu tinha uma madrasta que é da vigilância sanitária, ela é auditora. E na época o cargo era muito desconhecido ainda, era bem pequenininho e tudo mais. Eles conseguiram fazer reestruturações de carreiras. E eu sempre vi ela falando sobre isso, né? E sempre plantou uma sementinha de, acho legal esse cargo, né? E então, assim, foi por muito tempo que isso foi sendo estimulado na minha vida. E aí, quando realmente saiu o edital, foi quando ela me mandou, ela já não é mais minha madrasta, mas enfim, ela me mandou, e eu tenho um carinho muito grande por ela, assim, porque realmente eu cultivei essa vontade de estar na vigilância sanitária desde 2011, então é muito tempo. Então eu vejo as pessoas que estavam no concurso comigo, no curso de formação, todas elas falando, nossa, eu estava esperando por 2 anos. Falei, gente, eu estou esperando por mais de 10 anos esse concurso. Então, enfim, é um caso de realmente muito amor e muita paciência para esperar com que ele saísse. E até uma curiosidade, né? Eu acho que um grande problema quando você almeja muito um cargo, principalmente esse, que demorou 30 anos de um concurso para o outro, né? Só Deus sabe quando vai sair o próximo. Como que você fez para lidar com o psicológico, já que você tinha essa pressão interna tão grande de aproveitar logo essa oportunidade, de conseguir a aprovação neste certame? Então, estudar é importante, mas manter a sanidade mental durante esse tempo é muito mais importante. A gente não espera um momento específico ou um momento perfeito para isso dar certo, então a gente vai aos trancos e barrancos, a gente vai estudando e vai chorando, né? Meu irmão, ele é neuropsicólogo, então ele me deu um suporte legal nessa etapa, mas eu sempre lidava muito com o lado de conversar com a minha criança interna e ser um pouco da adulta ali naquele momento. Porque a gente sempre quer, não vai dar certo, não, vou largar, você quer se sabotar o tempo inteiro, você acha que você não dá conta. Então eu sempre pegava um momento para falar, olha, o momento agora. Se vai ser ou se não vai ser, a gente só vai saber depois, mas faça o que você pode. Então eu sempre conversava com isso, né? Uma outra questão muito importante, gente, não deixem de cuidar da saúde de vocês, não deixem de fazer atividade física, não deixem de se alimentar bem. Não é porque eu sou nutri, porque eu sou educadora física, é porque realmente a qualidade dos estudos está muito atrelada a você também estar com um físico, com um mental muito bom, né? Muito dentro ali do padrão. Mente sã, corpo são, vice-versa? Com certeza. Uma coisa associada à outra. Eu vejo que muita gente mergulha tanto no mundo dos concursos que aproveitar o máximo de tempo que tem, seja porque tem que conciliar com o trabalho, com outros afazeres da vida pessoal, que mergulha tanto nesse mundo, né, que esquece de cuidar de si. E aí vai chegando às vezes até próximo da prova, o psicológico vai ali falando mais alto. Vejo muita gente que ganha muito peso no período de estudo, né, muito normal. E não se alimentar direito também, a gente sabe que influencia diretamente no nosso bem-estar, na questão de você estar mais disposto no dia também. Então, vale super a pena aí seguir a dica aqui. Agora, quem está falando é uma educadora física e uma nutricionista, não sou eu, não. Com certeza, assina embaixo, viu? Mas tem uma outra coisa também muito importante, que é a questão de você aprender a parar no momento que você não avança mais. Então, tem muitas pessoas que, pegando esse gancho seu de, não, eu tenho mais 5 minutinhos, eu vou aproveitar o máximo possível. Mas, às vezes, esses 5 minutos de descanso vai valer muito mais a pena do que você ficar tentando absorver um conhecimento que já não dá mais. Então, tinha vezes que durante esses 4 meses, eu chegava num limite que eu falava, não dou mais conta. Eu tirava 1, 2 dias que fosse, fazendo nada. Só no Netflix, como se eu tivesse de férias, porque isso dá realmente um restart, assim, para você voltar com mais força, sabe? Então, entender, conhecer o seu limite é muito importante.
Mas isso aí demanda muito autoconhecimento, né? E você ser verdadeiro consigo mesmo. Às vezes dá para você sim dar mais 5, mais 50 minutos. Fala, não, vou aqui ver Netflix e tudo. Quando o tempo passa, a gente fica mais cansado e compromete o dia seguinte. É, com certeza, também tem, né? Tem essa galera que sabota que acha que tá bom. Na verdade, você sabe o quanto tá bom, né? Normalmente é mais. No fundo sabe. Marcela, você teve que conciliar, principalmente pensando na sua preparação para este concurso, com o trabalho, com outros afazeres pessoais. Era quantas horas por dia que você tinha e que você conseguia estudar para concurso? Tá, então, eu vou falar que eu sou um caso um pouco à parte, atípico, ou não, dependendo se você tem TDAH, porque eu tenho TDAH, eu fui diagnosticada e a gente entra num hiperfoco que é muito comum, assim, da patologia, né? Então, na verdade, eu vivenciei esses 4 meses estudando 6 a 8 horas líquidas, então eu passava realmente 10, 12 horas estudando, mas realmente não falo que seja para todo mundo, né? Porque realmente isso não é para todo mundo e nem é o necessário para você passar, né? Tanto é que nos outros 3 concursos que eu passei, eu estudava 2 horas por dia, mas 2 horas bem feitas e consegui. Agora, eu trabalhava, eu dava aula na faculdade ainda, né, para nutrição. Então, eu tinha que montar um cronograma muito bem feito para não ficar perdendo tempo, porque senão você realmente não faz a revisão certo, né? Acaba estudando mais do que você gosta e deixando de lado o que você não gosta. Então, assim, você tem que realmente ser muito fiel ao seu cronograma. Então, antes da gente falar do cronograma, do estudo propriamente dito, que momento que você conheceu o Estratégia Concursos? Por que você decidiu, você escolheu o Estratégia Concursos para te acompanhar na sua jornada? Então, tanto quanto eu namorava o concurso, eu namorava estratégia também, né? Eu sempre via muitos aulões no YouTube, inclusive vocês são muito fantásticos nisso, porque dá para estudar e dá para tirar muito conhecimento só com os aulões que vocês colocam lá. Mas a minha irmã mais velha, ela é de São Paulo, né? A estratégia é muito forte lá, agora chegou aí pro bundão todo. Mas ela tinha me apresentado, me falou um pouquinho, e aí eu comecei a namorar, né? E aí depois que eu vi um produto de vocês que eu amo, que é o pacote de simulados, que para mim, assim, fez toda a diferença nesse momento, né, da vigilância sanitária. Eu me apeguei mais e aí grudei no Estatuto da Estratégia. Então, não foi só no concurso da vigilância sanitária, já tinha mais tempo que eu vinha olhando isso aí. E aí você utilizou mais PDFs, videoaulas, você comentou sobre os simulados também como ferramenta, digo complementar, mas super importante também no estudo. O que foi a sua ferramenta base e o que você utilizou de ferramentas complementares? Tá, então, eu gosto muito de videoaula, eu assisto no 3.0, mas eu sou muito acelerada, então eu entendo bem, assim. Então, o meu negócio é videoaula, mas quando eu precisava aprofundar em alguma temática, eu trazia o PDF, porque ele é muito completo, né? E questão que não tem para onde correr, né? Muita questão. Apesar de você ter comentado que você tem um hiperfoco, né? Eu vejo que muita gente tem dificuldade com a videoaula, que está ali assistindo, de repente já se distrai com outra coisa. Você tinha alguma coisa para te ajudar ali na concentração, como por exemplo fazer anotações, fazer algum material personalizado? Sim, eu sou muito de anotar. Para mim, se eu ficar só assistindo, só ouvindo, não dá certo. Eu tenho que estar ali, né, escrevendo alguma coisa. Então, eu fazia muita anotação. Faço muita tabela de resumo e na hora de revisar, quando eu estava muito cansada, por exemplo, de explorar uma temática nova, eu fazia tabelas para preencher, como se fosse revistinha, sabe? Então, caça-palavra, coisas assim, para me divertir. Eu fazia isso e aí fazia uma revisão ativa dentro dessas tabelas de preenchimento, sabe? Mas essas revisões, né, além desses momentos aí de distração, tinha os dias certinhos de fazer revisão ou você, de acordo com a sua necessidade, para esse concurso, deu tempo de fazer revisão? Deu tempo. Deu tempo porque era muito importante, eu considerava como muito importante, mas normalmente eu tirava os domingos para revisar o que eu fazia durante a semana, né? E aí depois a revisão ficava também muito em cima dos simulados, né? Então eu estudava dentro do que eu errei, do que eu acertei, mas não tinha, revisão, o que você estudou no dia anterior, muita revisão não. Eu gostava de juntar um grande bolo de conhecimento novo para de fato fazer essa revisão no final de semana. Mais uma vez comentando, né, sobre a questão de você ter esse hiperfoco. Isso fazia com que você conseguisse, por exemplo, estudar uma matéria por dia, sentir concentrada, ou você tinha essa necessidade da sua concentração ser muita, mas ter limitação, então vou trocar de matéria aqui. Eram quantas disciplinas que você estudava por dia? Então, normalmente eu estudava uma, no máximo 2. Eu tinha muita agonia de ficar trocando, inclusive eu não faço metodologia nenhuma dentro das que me recomendaram, eu procurei a minha de fato, né? Então, eu encontrei que, para mim,
terminar, ter a sensação de que eu dava o check naquela lei, naquela legislação, naquela norma, ou então, enfim, em uma matéria que não tinha uma legislação, era mais importante do que eu ficar trocando, sabe? Então, normalmente era uma, no máximo duas. Mas aí você já colocando todas em um ciclo, então. Isso, Aí finalizava durante a semana, né? Então, por dia eu estudava uma, mas aí no final dava para fazer, né, um composê ali de matérias diferentes. Qual matéria que você teve mais dificuldade? Difícil falar, porque na verdade eu tive, não dificuldade, mas é porque eu não tinha contato com muitas normas novas dentro da vigilância sanitária, né? Ia muito mais para a área da alimentação, da nutrição e tudo mais. Então, quando eu peguei áreas de gerenciamento de resíduos, né, essa parte de biossegurança, algumas coisas que são mais para farmácia, para outras áreas, era um pouco mais difícil, né? Mas dificuldade, esse concurso não saiu exatas, né? Não tinha exatas, graças a Deus. Então, para mim foi tranquilo, foi bem tranquilo nesse sentido. É interessante, né? Porque quando a gente fala assim que a pessoa é auditora, auditor, a gente não pensa muito nessa área da saúde, digamos assim, vigilância sanitária, acho que está muito próximo disso, né? E é interessante essa possibilidade. E é um concurso que exigiu formações específicas, para o seu cargo exigiu formação específica? Não, na verdade inclusive isso foi um grande peso para muitas pessoas, porque era qualquer pessoa, né, dentro de, não só saúde, não tinha cargos muito específicos, né, mas então abrangia ali ensino superior completo, então foi bem disputado, assim, foi bem disputado. E você que falou aí que é muito elétrica, né? Como que você levou sua última semana de preparação? Pelo menos nessa semana você conseguiu relaxar um pouco mais, diminuir carga horária, ou pelo contrário, deu uma acelerada, você ainda estava estudando conteúdo novo, conseguiu ficar só por conta de revisão? Como que você levou sua última semana de preparação e véspera de prova? Tá, então, realmente você já pegou todo o ponto. Eu sou bem aloprada, então, na verdade, eu praticamente dupliquei a quantidade de horas, assim. Aí foi um momento que eu realmente falei assim, ó, vou dar o gás final, queria muito. Não estudei coisas novas, parei por ali, só fiquei realmente revisando, mas é porque, na verdade, eu consegui fechar o edital. Então, foi um benefício, porque aí eu só ficava revisando, né? E eu sou exatamente o contrário de, no dia da prova, não faça nada, faça tranquilo. Não, até o último minuto que a pessoa me arranca lá o meu material de revisão, eu tô revisando, sabe? Eu gosto muito. Inclusive, é um momento que me mantém menos ansiosa para a prova. É saber que eu estou ali fazendo alguma coisa, não... né, esperando chegar no momento de começar. E não vem também a cobrança, né, de achar que poderia ter feito mais, não tinha como fazer mais, até a entrada ali. Eu acho que isso vem muito, aqui, que vem muito a questão do autoconhecimento, né, eu acho que no concurso, estudar para concursos, essa é a palavra-chave. Tem muita gente que levar o papelzinho para a hora da prova, essa pessoa doida, ela acha, gente, eu não lembro disso, eu vou zerar a prova, eu não vou ser aprovado e tudo, vai causar tanta ansiedade que é melhor não fazer. Então, acho que isso pode vir de testes através de fazer outros concursos, porque você fez outros concursos antes de chegar no concurso dos seus sonhos, né? Você já tinha experiência de prova, já tinha experiência desse mundo de concursos, não só do estudo propriamente dito, porque eu acho que isso faz diferença, né? Você já saber como é ali chegar numa sala de aula que vai ter um monte de gente, coisas que podem acontecer, de alguém tá fazendo um barulhinho porque tá comendo um biscoito, com que ansiedade, com que antecedência você tem que chegar na hora da prova, os documentos que tem que levar, porque parece coisa boba, mas tem muita gente que pode ficar de fora por causa disso. Não, com certeza. Inclusive, tem alguns concursos que eles fecham o portão em horários completamente diferentes. Às vezes são 10 minutos, às vezes 30 minutos. Então, assim, você pegar esse manejo de como fazer uma prova para concurso é muito importante. E não tem como, porque você não aprende só fazendo em casa. Claro que fazer simulando de fato como seria o dia da prova é importante. Mas se você não está lá fazendo outras provas, você nunca vai saber como é que é. Então, realmente, assim, mesmo que seja a primeira prova sua, é importante que, se tiver a oportunidade de fazer outras, seja só quero ver como é que funciona, faça. Porque isso já te quebra um estigma de pensar que, meu Deus do céu, como é que vai ser? Não, você já viu, você já vivenciou, sabe? E o pessoal que vai ter nessa vivência de prova leva estratégia até se vai no banheiro ou não, se leva água ou não, se leva coisa para comer ou não, o que dá certo no momento de prova, né? Exatamente. Você teve discursiva no seu concurso? Em que momento que você começou a se preocupar, a se preparar para essa parte importante do certame? Fez diferença na sua classificação a discursiva? Então, eu comecei já desde o início, quando saiu o edital eu já comecei, né, a fazer. E toda semana eu tinha que fazer uma redação. Não tinha nada que me fizesse, não, mas é porque não deu. Se não deu, eu fazia no dia seguinte, na segunda, para não acumular para a semana. Então, assim,
Foi muito importante, inclusive a discursiva foi realmente um momento que tirou muita gente e colocou muitas outras. Então, foi importante. Para mim, eu caí um pouquinho, porque eu vou falar por quê. Porque, na verdade, caiu um tema que eu dou aula, um tema que eu leciono muito. Então, na hora eu queria colocar muita coisa. Nossa, eu fiquei assim, eu fiquei tão extasiada. Eu falei, não, vou colocar isso e depois isso, né? E aí acabou que eu talvez não tenha deixado muito claro, né, pro examinador, ou enfim, o que eu queria colocar. Eu já vi muito isso, né, de você realmente tem que ter uma estratégia de discursiva, tanto para quando você não sabe o assunto, não é para enrolar não, é para pelo menos escrever alguma coisa, ver se alguma coisa é válida, mostrar que você sabe estrutura textual, qualquer coisa desse tipo, ou também quando você sabe muito, porque você tem que colocar o que você sabe dentro ali de poucas linhas, tem um número limitado de linhas, e outra coisa, não é que você domina o assunto, que a pessoa que vai estar lendo do outro lado também, né, quer ler aquilo, ou você acha que você escreveu muito e não precisava ter escrito tanto. Então, realmente, a discursiva segue muito a jurisprudência da banca, como dizem. Com certeza. Né? Então, é sempre bom treinar justamente para isso. Tanto para quando você sabe muito bem o tema, quanto para quando você não sabe também. E falando em banca, qual que foi a banca do seu certame? Meu Deus do céu. A gente vai polemizar, brincadeira. IADES. Foi IADES, né? Uma banca que não estava muito acostumada assim, com o estilo, né, da prova. Eu já tinha feito uma outra para a Polícia Civil do Ceará, quando eu estava fazendo lá os concursos para IADES. Mas enfim, foi ela. Deu ali, né, umas escorregadas, e IADES não é tão lá uma banca muito boa, mas enfim, deu certo no final. Mais uma vez, na jurisprudência da banca, né? Que ela diz que tá certo e pronto. Às vezes dá para recorrer, às vezes ela aceita ou não. Mas o mais importante é fazer como você fez, né? Simulados para conhecer a banca, seja ela muito conhecida, não tão conhecida, seja ela polêmica ou não. É a banca que vai realizar, e bater boca com a banca não adianta, né? Ou com certame, deixar de fazer por causa da banca. Não, é conhecendo. Quando você conhece, você traz ela para o seu time, fica mais fácil ou menos difícil na hora de fazer a prova. Isso é uma outra coisa muito importante. Não briguem com as questões. Aprenda a fazer o que a banca colocou ali e tentar entender o que o examinador está trazendo, porque eu vejo muita gente assim, não, mas isso aqui está errado, eu vou recorrer. Às vezes, mesmo você tentando recorrer na prova, não vai dar certo. Então, assim, tenta se privar dessa frustração e entenda a banca. Né? Porque isso realmente vai te levar muito mais para o alto. Fazendo simulados, questões, você já chega já sabendo, né, ó, isso aqui é uma pegadinha, Exato. tem que tomar mais cuidado, isso aqui, nossa, ela já cobrou, já fiz questões assim, porque acaba que é muito repetitivo, né, elas acabam caindo, pode mudar uma coisa ali, outra ali, mas eu tenho certeza que você chegou na prova e falou assim, nossa, isso aqui tá igualzinho a questão que eu fiz. Não, tanto é que assim, quando eu saí da prova, eu pensei, certeza que todo mundo gabaritou essa prova, eu também, mas assim, se eu errei uma, eu vou estar lá embaixo. Não, porque eu achava que a prova tinha sido muito fácil, na verdade. Só que é porque eu tinha feito tantas questões que eu falei assim, não é possível. Não, isso aqui eu já fiz. Aí marcava, sabe? Enfim, depois eu descobri que muitas pessoas acharam difícil e, na verdade, foi a minha preparação mesmo que me fez achar que aquele momento ali fácil, sabe? Pensando na sua preparação, quando você já chegou no ponto profissional, digamos ali, próximo de aprovações ou já tendo aprovações, você considera que você teve erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora como mais um concurso que você foi aprovado? E o que você considera também foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Não, erros a gente tem um monte, né? Inclusive é importante ter esses erros para você realmente aprender. Porque existem muitas questões que você pensa, ah, acertei porque eu tô sabendo, mas às vezes foi por puro chute. Quando você erra, você fala, não é possível. E aí você vai lá e volta. Então, assim, tiveram vários erros no início de planejamento mesmo, de tentar esses métodos, não, de 15 minutos, tenta alguma coisa, para mim não dava certo. Tiveram os erros de ignorar a redação, falar, não, eu já escrevo bem, na hora eu vou conseguir desenvolver. E aí, em outras provas, eu saí, né, do quantitativo de vagas exatamente porque eu não me estruturei bem dentro da redação. Mas muitos deles eu consegui corrigir a tempo, graças a Deus, para essa prova de agora, né? Mas olha, o caminho é cheio de erros, cheio. Se você acha que você está errando muito, você está no caminho certo, tá? O importante é realmente aprender com esses erros, porque também você errar e ah, não, na prova vai ser diferente? Não tem como, né? Porque vão acontecer, os erros vão acontecer. E os acertos, além de reconhecer os erros, corrigir os erros? Os acertos no sentido de o que eu fiz. O que você acha que foi assim, um diferencial, alguma coisa que você fez que deu uma virada de chave, talvez de passar de reprovações a conseguir as aprovações? Na verdade, o principal foi
persistência, sabe? Eu realmente, e a gente realmente vê uma escadinha, sabe? Você vê você não sabendo fazer prova, depois você vê você fazendo prova e nem aparecendo seu nome na lista, depois você vê o seu nome na lista, mas ainda no cadastro reserva, e você vai realmente aprendendo a fazer prova, sabe? É persistência, não tem jeito. Não teve nenhuma mágica que eu fiz assim, nossa, tal coisa deu muito certo que foi isso que me fez virar a chave. Realmente é mão na massa. Uhum. E agora, né, claro, você vai assumir o cargo, ver na prática como é, mas os planos de aposentar a caneta? Não. É até difícil falar isso, porque assim, eu fico pensando que pode ser que sim, mas a priori não. Você vicia em fazer prova. Quando você aprende a fazer a prova, você acaba viciando e querendo, né, alçar novos voos. Mas eu tenho alguns outros projetos que são atrelados a concurso, mas talvez, quem sabe, algum outro concurso que está ali na mente, eu estou começando a namorar. Não, a pessoa fala de um concurso que não sai há 30 anos, que era o sonho, né, que ouviu falar do concurso já desde criança e tudo vai e passa, você pensa assim, pronto, aposentou, né? Não. Não. Enfim, essa é a hiperatividade da criança. Mas eu acho interessante isso, né? Eu acho que, claro, existe aquele cargo dos sonhos que você vai exercer, né? Talvez possa ser assim também quando você, de fato, estiver trabalhando com a mão na massa ali, mas sempre vale a pena estar aberta às outras oportunidades que aparecem. Já entrevistei pessoas que achavam que tinha chegado, interessante foi um que eu fiz recentemente, que o sonho dele era ser diplomata. E aí ele foi fazendo concurso de escadas, fez concurso para banco, foi fazendo subindo, tribunais, chegou, se eu não me engano, não sei se foi na Câmara ou no Senado, para o cargo mais alto que tem, ganhando muito bem, uma das maiores remunerações dentro de concurso público, tirando aí carreira jurídica, né? E aí apareceu a oportunidade de fazer concurso para diplomata, né? Para ganhar um pouco menos, mas para ter a realização profissional que ele sempre sonhou. Foi lá, fez, foi aprovado. Então acho que isso que é interessante, né? Nunca desistir dos seus sonhos. E mesmo que chegue lá, vendo que existem outras possibilidades aí de se sentir realizado profissionalmente, sem dúvida nenhuma vale super a pena, né? Como você disse, vicia estudar. Vicia demais. Não, e assim, até o contrário, né? De pensar que talvez, se eu não tivesse passado na vigilância, que era o meu sonho, eu não ia deixar de buscar por conta disso, né? Ai, meu Deus, passou o concurso, nunca mais vai acontecer na minha vida e pronto. Não, existem tantos sonhos pra gente se viver que você se fechar um só e talvez ele não ter dado certo e você se frustrar por conta disso, não te deixa vivenciar outros, né? Então, assim, a gente muda tanto conforme a vida vai passando, que eu acho que estar aberto a novos voos sempre é importante. Marcela, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, vindo mais aprovações, quero mais entrevistas também. E para a gente já encerrar, o que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou tão sonhada aprovação? Eu sou como você. Na verdade, todos somos muito parecidos, não tem ninguém prodígio aqui. Então, assim, eu já estive desse lado e eu realmente penso que é muito importante você saber que é uma persistência. É igual treinar um músculo, é igual você aprender a andar de bicicleta, você não aprende da primeira vez, você tem que persistir. Então, se você está ali há mais de 5 anos, mas você já percebeu um pouquinho de uma evolução, continua, porque vai dar certo. A gente sabe, parece clichê falar isso, mas não é. Vai dar certo se você persistir. E se você não está sentindo evolução, termina de assistir essa entrevista aqui, assiste outra e outra, vê o que o pessoal está fazendo, que está dando certo, que precisa ser em comum, né? Eu vejo muito se falam do tripé, que é o estudo em si, a revisão e as questões, né? O estudo através de PDFs ou videoaulas, lei seca também. Né, questões e revisão. Então, se você está fazendo isso, já está no caminho certo, e assistir as outras entrevistas para ver o que o pessoal está fazendo além, aquilo que você pode adaptar para a sua rotina, aquilo que não vai dar certo para você também. Então, vale super a pena conferir outras entrevistas. Então, Marcela, mais uma vez, parabéns e obrigada. Obrigada. E para você que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.